Constantino, e esse diálogo, qual que é a sua avaliação dele? Olha, Paulo, eu acho que, infelizmente, ficou muito difícil um diálogo entre as partes, né? E a razão está na postura de ambos os lados. Eu acho que o presidente forçou a barra e adotou uma postura, desde o início, muito condenável, e eu critiquei isso aqui desde o começo, assim como alguns governadores que tentaram tirar a casquinha eleitoral e política disso desde o começo, e está muito evidente nos discursos, né, que a coisa transbordou para uma briga política e pouco interesse público de fato. Então eu questiono a premissa se todos querem a mesma coisa, que é a retomada da economia e a menor quantidade de mortes possível em geral, aquele conceito da integral, quando acabar o período da pandemia, né? E tivermos aí que contar os cadáveres ligados à depressão econômica. Veja, o portal da Transparência calcula no ano passado, entre meados de março a meados de maio, né, algo como 80 mil mortes no Brasil ligadas a doenças respiratórias. Pneumonia, septicemia e SARS e outras coisas assim, né? Pois bem, se nós tivéssemos naquela época com esse clima e essa contagem, eu não estou dizendo que é uma gripezinha, eu não estou dizendo que não aumentou. Eu estou dizendo que se nós tivéssemos com esse clima naquela época e com a situação precária que temos do nosso SUS, né, que não vem de hoje, nós provavelmente teríamos adotado também algum tipo de isolamento e quarentena e íamos ter uma conta ainda maior para pagar econômica e em vidas em seguida. Nós entrevistamos hoje cedo, no Jornal da Manhã, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que é do DEM, e ele mostrou muito bom senso, na minha opinião. Ele está conseguindo remar contra essa maré daquilo que ele mesmo chamou de histeria coletiva. Não há possibilidade de qualquer tipo de equilíbrio e debate sequer civilizado nesse clima. As pessoas estão histéricas, com medo, repetindo que falam em nome da ciência, né? Mesmo quando é um Mandetta, por exemplo, que é um quadro político, ou quando é a OMS, que é um quadro político e que vem errando muito mais do que acertando desde o começo. E fica por isso mesmo. Chamam de negacionistas aqueles que não caem nesse mesmo grau de histeria e pânico, né? É linguagem de religião isso. São hereges. Remete muito à história do aquecimento global. Muito. Mas se não quiserem escutar o presidente Bolsonaro, porque há uma implicância muito grande com ele e tudo mais, em relação ao alerta que ele está fazendo de África subsaariana e tudo mais, tudo bem, ignorem o presidente, mas vamos escutar pelo menos então a Unicef, que é da ONU, e que está estimando em 1,2 milhão de mortes extras de crianças no mundo por conta dos lockdowns indiscriminados. É um aumento de 45% na taxa de mortalidade infantil no mundo. O presidente americano Donald Trump, numa entrevista ontem à Fox News, concluiu que, segundo ele, há uma politização excessiva do assunto também nos Estados Unidos, né? Os governadores de oposição estariam usando, de alguma forma, a pandemia para enfraquecê-lo no ano eleitoral. Vale notar que é curioso isso, porque o estado que está na situação mais precária é Nova York, cujo governador, Andrew Cuomo, é um democrata, mas ele é queridinho na imprensa. E enquanto que na imprensa vários atacam o governo federal, inclusive os deputados, os congressistas democratas, acusam o presidente por problemas ligados à pandemia no país, sendo que aqui onde eu estou, na Flórida, o governador DeSantis, que é republicano, está lidando com a situação de uma forma muito diferente. Talvez seja sorte, é um estado mais quente, o sol parece que ajuda muito, mais um motivo para não ficarmos confinados em casa o tempo todo. Mas a idade média na Flórida também é muito mais alta que a média nacional. E a Flórida tem pouquíssimos casos. 22 milhões de habitantes, tem 2 mil óbitos, mais ou menos, né? Então, eu acho que a gente tem que escutar o vice-presidente Mourão, já que o presidente também é tão desqualificado e todos os problemas do mundo parecem girar em torno dele. Vamos escutar, então, o vice-presidente Mourão, que parece ser alguém muito mais equilibrado, ponderado e que a mídia parece demonstrar algum tipo de apreço. Talvez porque agora o presidente é o Bolsonaro. Se fosse Mourão, eu acredito que isso mudaria. Mas Mourão publicou um texto hoje no Estadão, onde ele cita lá uns pais fundadores americanos e tudo mais, e ele conclui que precisamos de mais diálogo, portanto concordo com isso também, mas ele coloca a culpa
não só no governo. Aliás, a imagem do artigo era o Mourão sentado ao lado de uma cadeira vazia, sugestivo. Mas ele coloca a culpa na imprensa alarmista, essa que fica divulgando números absolutos do Brasil, comparando com a Alemanha, França, países que têm muito menos população, né? Nos governadores oportunistas também. Então, a pergunta que eu deixo no ar para o nosso ouvinte é se há possibilidade de diálogo, se a premissa é de que estão tentando fazer uso político de uma pandemia. Aí complica.